diretamente de Matão, Orson Peter Carrara, show de bola. Assim, eu sou fã incondicional do Orson. Eu sigo ele desde o Portal do Espírito. Há quantos anos você escreveu no Portal? Muito tempo. Décadas. Décadas. Tá espetacular. Amigão do peito. De novo no Obreiros, Orson. Casa é tua, meu querido. Obrigado, Nilton. Obrigado. Casa é tua. Meus amigos, minha saudação, de imensa alegria e, claro, de muita gratidão pela oportunidade de aqui retornar. Já é a terceira vez que aqui estamos e trazemos o nosso coração transbordando de alegria pela oportunidade do encontro, do reencontro e, naturalmente, da vivência desses instantes felizes. Eu trago meu abraço de Matão, a cidade onde laborou o Cai Bar Schutel, aquele que foi considerado o bandeirante do Espiritismo, o pai dos pobres de Matão, o apóstolo de Matão, o espírita número 1 do Brasil, segundo seus biógrafos da época. De forma que nos sentimos em casa, com a amizade do nosso querido Newton e esposa, com o acolhimento do nosso Ademir, onde estamos hospedados lá em Santo André, de forma que estamos em casa. Muito obrigado, Newton. Muito obrigado, Ademir, pela oportunidade de aqui retornarmos. E da última vez que aqui estivemos, falamos sobre o tema Por que adoecemos? Hoje temos uma abordagem diferente, vida e espiritismo. Esta abordagem tem me trazido muita felicidade pela amplidão, pela abrangência que o tema permite. E o objetivo desta abordagem é nos fazer refletir sobre a conexão que existe entre as duas palavras. É impressionante a conexão que existe entre a palavra vida e a palavra espiritismo. E eu quero pedir a vocês que, inicialmente, deixemos de lado um pouco, pelo menos nos primeiros minutos, talvez uns 10 ou 15 minutos, deixemos de lado um pouco a palavra espiritismo, vamos pensar na palavra vida inicialmente. Palavra vida. O que é a vida? Bem, não é difícil de responder isso. Nós sabemos o que é a vida muito bem. Afinal de contas, nós vivemos a vida. Estamos agora, nesta manhã de sábado, vivendo esta experiência de viver, de estar num ambiente acolhedor, reunidos com uma música alegre, num ambiente tranquilo, descontraído, num ambiente que nos beneficia, que nos faz bem. A vida está repleta desses momentos. Se nós considerarmos exclusivamente, agora, nesses primeiros instantes, a vida sobre o ponto de vista biológico, físico apenas, vamos considerar apenas o corpo inicialmente. Do ponto de vista material, físico, biológico, a vida começa na concepção, como bem sabemos. Da união das duas células, nós temos a gestação, que se desenvolve durante os meses próprios de uma gestação, para que ao final desse tempo, nós tenhamos a vinda de um novo ser humano ao planeta. Alguém que chega para cumprir uma tarefa, alguém que vem trazido pelo amor dos pais, alguém que tem a sua caminhada iniciada. Durante a gestação, nós temos variadas ocorrências com a gestação. Cada mãe, e as mulheres mães aqui presentes que o digam, cada gestação tem a sua particularidade, tem a sua maneira de ser, fruto das diferentes ocasiões, situações que ocorrem durante uma gravidez. Nós temos uma gravidez de risco, temos uma gravidez saudável, temos uma gravidez que sofre a influência do meio em que a gestante está inserida, na família onde a gestante está, na época que a gestante está vivendo. Nós temos a influência igualmente espiritual, nós temos também a saúde da gestante, que muito influi, a saúde do feto, de forma que são
situações muito variadas. E durante a gravidez, nós temos também outras ocorrências, como o parto prematuro, ou o aborto espontâneo, o aborto provocado, o feto com deformações. Nós temos variadas situações que ocorrem com a mulher e o feto durante a gravidez. Mas, se tudo correr com a normalidade prevista, às vezes há necessidade até de cirurgias intrauterinas, como já se faz atualmente, mas se tudo correr com naturalidade, ao final do período previsto pela natureza, vem o parto. Poderá ser um parto normal, poderá ser cesariana, e quantas situações também não ocorrem durante o parto. Nós podemos ter a morte da gestante, poderemos ter a morte da criança. Quantos casos não há em que morre a mãe e o filho durante o parto, por razões variadas? Os médicos poderão nos dizer isso com muito mais facilidade e amplidão sobre o assunto. Quantos casos de gestantes feridas em assaltos, no 7º, 8º, 9º mês de gravidez? Quantos casos de acidentes automobilísticos, às vésperas, faltando poucos dias ou semanas para o parto? Quantos casos de gestantes em coma, cuja criança é retirada e sobrevive? São situações variadas, próprias da nossa condição humana e suas lutas, e suas dificuldades, e seus reveses. Mas também há os casos em que tudo corre com normalidade, em que tudo corre bem, em que nasce a criança e começa a vida. E aqui nós estamos vivendo uma situação de vida. Aí tem um pássaro que bateu no vidro, amparado pela bondade da nossa irmã. É uma ocorrência da vida. Olha aí. Mostra para o público, Nilton, por favor. Aqui está uma criatura de Deus. Não é? As peninhas. Está soltando. Isso, vai lá. Mas considerando, pois, a normalidade de um parto, de um nascimento de uma criança, nascida a criança, sabemos nós igualmente que o ser humano é a única criatura que, se não tiver cuidados, não sobrevive. A mãe ou o adulto responsável deverá cuidar da criança, cuidar da sua alimentação, da sua higiene pessoal, para que ela sobreviva e inicie a sua caminhada. Mas, nos casos de normalidade, nasce a criança, o instinto, instintivamente, já é colocada para mamar, começa a alimentar-se, a mãe cuida da criança, da sua higiene pessoal, da sua alimentação, os cuidados todos para que a criança vá desenvolvendo com saúde. Mas começam os desafios. Firmar o pescocinho, não é mesmo? Descoberta das mãos, a criança vai crescendo, se alimentando, virar de bruço, aprender a virar de bruço, depois gatinhar, andar, falar, alfabetizar-se. Quantos tombos no aprendizado do andar, caídas, descobertas, e etc. Exigindo dos adultos, dos pais ou responsáveis, um cuidado atencioso, permanente, para que a criança não se machuque, para que tudo transcorra bem. Mas vai para a escolinha, começa o maternal, vai se deparar com outras crianças da mesma idade, que vieram de outros lares, com outras formações, com outras bagagens, com outras experiências, e às vezes já nessa pequena idade já experimentam o bullying. Depois, a criança vai crescendo, vai se alfabetizando, e inicia o período escolar mais intenso, torna-se adolescente, vem o período dos flertes, torna-se jovem, inicia a questão acadêmica, a conquista acadêmica, depois vem o desafio do primeiro emprego, da autoafirmação empregatícia profissional, depois talvez se case, as situações são tão diferentes na vida, talvez se case, vem os filhos, os desafios todos próprios da vida humana, que os pais, por sua vez, acompanham. Agora, avós tiveram netos, os filhos com as lutas
próprios, os desafios conjugais, os desafios profissionais, os desafios da educação dos próprios filhos, e assim transcorre a vida, com as suas lutas, as suas conquistas, os seus desafios. E aqueles que são os pais primeiros, que viram os filhos crescerem, se educarem, namorarem, estudarem, trabalharem, terem filhos, etc., agora estão sozinhos. O casal que antes, rodeado dos seus 2, 3, 5 filhos, etc., agora os filhos formaram as próprias famílias, já seguiram seus caminhos, tiveram seus próprios filhos também, e aquele casal agora se tornou o avô e a avó. E veem os filhos saírem de casa. Aquela casa grande, sempre habitada por vozes, por correrias, por brincadeiras, por sorrisos, por travessuras, agora já não tem a presença dos filhos, estão apenas os avós. O casal está sozinho outra vez. E antes que as camas viviam desarrumadas, nos adolescentes que levantam e não arrumam as camas, arruma a cama, arrumar para quê? De noite eu vou dormir de novo. Aquela coisa toda própria dos adolescentes. E agora a casa está vazia, a casa está grande, vazia, com as camas arrumadas. A gente levanta de manhã e as camas estão arrumadas. E eu e Neuza estamos vivendo esse período. Os 3 filhos se casaram, foram embora, já temos 2 netos. Mas a gente levanta e a casa está vazia, está lá, as camas arrumadas, que a gente reclamava tanto que não arrumavam a cama. E agora estamos sozinhos. Mas são experiências da própria vida. Todavia, neste embalo que vai do berço ao túmulo, neste período das décadas de vivência familiar, de experiências profissionais, de desafios de todo tempo, de todo tipo que experimentamos, há uma finalidade muito grave, muito importante nisso tudo. O aprendizado que todos precisamos para amadurecer, para crescer em entendimento sobre a própria vida e seus desafios. E quando o casal chega nesta idade de 60 e poucos anos, quando se considera maduro, quando atinge a idade do amadurecimento, do discernimento, do bom senso, quando a gente olha para trás e vê as décadas que se passaram, e a gente já tem experiência acumulada. Na idade que estamos, eu e Nilton, e alguns mais para frente um pouco, nos seus 65, 70, 75 anos, quando estamos assim no auge da maturidade. Porque a maturidade também, ela tem interessantes aspectos, ela também tem muitas variações. Existem adultos que nunca deixaram de ser crianças. São adultos na aparência, mas são crianças para sempre. E existem crianças que parecem que já nascem adultos. Tamanho nível de amadurecimento, de comprometimento, de responsabilidade com a própria vida. Mas quando atingimos o auge, que as crianças já se foram, estão tranquilos, formaram suas famílias e está só o casal, aí o corpo começa a apresentar os sinais de desgastes. É a pressão alta, é o desequilíbrio cardíaco, é o desequilíbrio circulatório. Mas é muito natural isso, porque não somos este corpo. Usamos uma máquina biológica que se desgasta naturalmente. É próprio da condição física, desgastam-se as peças. Este corpo é um produto perecível. Ele tem um certo tempo de durabilidade. E, naturalmente, esta durabilidade obedece a um planejamento em que o reencarnante recebeu uma certa cota de fluido vital, mas também sofre a influência das negligências no cuidado com a saúde. Sofre os desgastes próprios do nosso descuido, ou também o impacto das emoções desequilibradas, as aflições, as raivas alimentadas, o desejo de vingança, o nervosismo alimentado, a falta de esperança, a ausência da gratidão, a ausência da solidariedade, provocam impactos de grande monta nas nossas defesas orgânicas, de forma que muitos comprometimentos físicos
poderiam ser evitados. Não fosse a nossa irritação, a nossa ausência de discernimento, não fosse a nossa rebeldia, a nossa desobediência à naturalidade da própria vida. Mas o corpo vai sofrendo os desgastes naturais por uma razão muito simples. Está nos preparando para o retorno à nossa condição original, para voltarmos de onde viemos, do mundo espiritual, antes de habitarmos um corpo de carne, quando então foi feito um planejamento reencarnatório. Na próxima vez que eu vier aqui, eu vou fazer a palestra, viu, Nilton? Planejamento reencarnatório. Uma dinâmica muito interessante para pensarmos como é feito o planejamento de uma futura reencarnação. Mas estamos no corpo, uma máquina que se desgasta com o tempo, preparando-nos para o fenômeno biológico da morte, que também faz parte da vida. É algo que integra a própria vida. A morte física é algo natural, é algo que faz parte da própria vida. Mas, neste período, pois, que vai do berço ao túmulo, nós temos décadas de experiências, onde estão incluídas muitas vivências. Estão incluídas nesse período que nós, antes de fazer 18 anos, achamos que demora muito para chegar, mas depois que fazemos 18, daí a pouco estamos com 30, daí a pouco com 60, nossa, já estou com 95. Passa num rápido, num estalo, num relâmpago. Olhamos para trás e vemos a velocidade do tempo. Todavia, nessas décadas de vivência, claro que uns vivem mais, outros vivem menos, por variadas razões, por extensos fatores, mas neste período de vida na Terra, de vida física, ocupando um corpo de carne, estão incluídas as decepções, estão incluídas as frustrações, as expectativas não atendidas, estão incluídas as dificuldades de todo tipo, que nem é preciso dizer. Todos nós conhecemos as dificuldades que cesseiam a própria vida, que batem a nossa cara, que estão no cotidiano dos nossos dias. Sejam as doenças, sejam as aflições próprias da vida profissional, os desafios conjugais, o desafio com os filhos. Quantas situações não estão inseridas nesse período que vai do berço ao túmulo de cada um? Mas não são apenas aflições, dificuldades, adversidades, desafios que estão inseridos neste período. Também estão inseridos nesses períodos emoções superiores. Também estão inseridos nesse período de várias décadas alegrias infindáveis. Também estão momentos suaves. Também estão momentos de euforia, estão as conquistas acadêmicas, as conquistas profissionais, as conquistas pessoais, a satisfação por viver, momentos de convivência familiar inesquecíveis, emoções que não nos damos conta e valores que muitas vezes nos esquecemos. Já pararam para pensar no que são as mãos? Que instrumento planejado, bem pensado que são os dedos, que nos permitem tocar, sentir, avaliar os dedos, as mãos, ensinam o pensamento a pensar. Já pararam para pensar que recurso é a visão? Este recurso que está na nossa expressão, está na nossa face, e que nos faz identificar pessoas, identificar cenas, aprender, pesquisar, estudar, ver. Que coisa maravilhosa que é ver uma paisagem, uma flor, um animal, um pássaro, uma criança, um rosto inesquecível querido, um filme, etc. Tudo fazemos com a vista. Alguns nascem ou desenvolvem uma deficiência visual, incluídas talvez essa situação em necessidades do próprio espírito, mas já pararam para pensar nas emoções advindas pela audição? Que recurso extraordinário e fabuloso que é a audição. Quando ouvimos uma voz querida que identificamos imediatamente. Ao telefone, a pessoa fala alô, a gente já sabe quem é. Porque a memória auditiva identifica, o que não dizer de músicas marcantes,
músicas maravilhosas, músicas emocionantes de um filme, de um espetáculo musical, de um determinado artista, uma orquestra. Que coisa maravilhosa ouvir o canto dos pássaros, ou ouvir um trovão, ou ouvir... Quanta coisa ouvimos e quanta beleza entra por este recurso que aciona, que arquiva, que nos faz recordar. Que coisa maravilhosa que é a audição. Depois de um certo tempo, a gente começa a perder os neurônios. Em alguns casos, a gente paga alguns micos. É muito comum, por exemplo, a pessoa atender o telefone, isso acontece muito comigo. A pessoa me liga no aniversário: Orso, meus parabéns, vai ter bolo aí? Vai ter bolo. Como é que tá? Vai ter festa? Vai. A família vai bem? Vai. E os filhos, como é que vão? Vão bem. E as palestras, como é que vão? Muitas viagens, muitas viagens. E eu fico martelando na cabeça de quem que é essa voz? Quem é que está falando comigo mesmo? Eu não consigo identificar. E a pessoa não se identifica. Eu falo: e você, como é que está? A esposa vai bem? Vai. E os filhos vai bem? E a cidade vai bem? A pessoa não fala nem a cidade. E me cumprimenta: meus parabéns, muito obrigado, meu caro. Um abraço a você, desliga o telefone. A Neuza fala quem é. Eu falei: não faço ideia. Não consegui descobrir. Os neurônios já não estão ajudando. Mas, por outro lado, existem vozes inesquecíveis. Que gostoso ouvir do neto: vovô. Que doçura, a inocência, a pureza da voz infantil. Eu, quando criança, morei em frente ao cinema. Lá pelos meus 5, 7 anos, morava em frente ao cinema, até os 10 anos aproximadamente. E toda vez que ia começar o filme, tocava o tema de Lara. E agora, toda vez que eu ouço o tema de Lara, eu volto à minha calçada dos 5 ou 7 anos, recordando aqueles momentos ali vividos. São emoções da audição. Por outro lado, já paramos para pensar no tesouro da voz? Que recurso Deus nos deu! Que desenvolvimento ao longo dos milênios! Começamos com ranhidos, com ruídos, para desenvolver uma linguagem própria que se transformou nos idiomas, que hoje articulamos palavras que são entendidas pelos ouvidos alheios, na comunicação do idioma que falamos. Que coisa maravilhosa a voz que ensina, a voz que canta, a voz que encanta. E eu tenho uma admiração muito particular pela voz. Quando estou conversando com as pessoas que estão comigo, dialogando, eu estou prestando atenção, estou respondendo, estou conversando, mas ao mesmo tempo a minha acuidade auditiva está prestando atenção na voz, com as suas tonalidades, com o seu ritmo, com sua altura, com sua suavidade, com sua firmeza. Admirável a gente pensar na voz, este recurso maravilhoso. Já pararam, por outro lado, a pensar no joelho? Este mecanismo fantástico que movimentamos, que nos faz andar, circular, ir e vir. É verdade que depois de uma certa idade ele começa a doer, mas também, coitado, quanto já não foi usado? Os nossos pés que seguram este peso todo. E o que não dizer das emoções advindas do paladar? Vocês gostam de caqui? Eu adoro caqui, não aquele que amarra a boca. O caqui maduro, vermelhinho, que você corta e põe na boca, que gosto. Vocês já pararam para pensar no espírito que fez o caqui? Já pararam para pensar nisso? Claro que Deus não chegou e falou: faça-se o caqui apareceu. Não. O caqui é fruto de um desenvolvimento longo de transformações da natureza que chegou até nós da forma como está hoje. Assim como a banana, o Newton lembrou a goiabinha aqui agora. Mas nem me diga, rapaz, goiaba, que cheiro, o cheiro da goiaba. Já pararam para pensar no espírito que providenciou o perfume da goiaba e do abacaxi? Vou incluir na minha palestra goiaba, bem lembrado, tinha esquecido da goiaba. Que coisa maravilhosa, deliciosa. Ora, os perfumes das flores, as flores, os alimentos de todo gênero que nos servem a alimentação, as frutas, as belezas da natureza, não são fruto do acaso. Deus falou: faz essa planta, faz esse peixe, faz... Não. São transformações ao longo de milênios. Com um detalhe: acompanhados esse desenvolvimento
por espíritos especialistas, que acompanham carinhosamente as transformações, as mutações genéticas, para chegar ao ponto de servirem de utilidade alimentar para os seres humanos, para os animais, etc. Mas também para embelezar a transitoriedade de uma flor que dura tão pouco tempo, no entanto, durante o tempo que desabrocha com seu perfume, ilumina o ambiente, embeleza o ambiente. Quantas coisas! Deus, na sua grandeza, permite que seus filhos se tornem co-criadores na obra da criação. Se aqui na Terra nós nos especializamos em mestrados, pós-graduações, doutorados, etc., no mundo dos espíritos não é diferente. Os espíritos igualmente se interessam por determinados ramos, por determinadas áreas, e a elas se dedicam com muito empenho para auxiliar o progresso da humanidade. Tudo isso faz parte da vida humana. Ora, este momento que aqui estamos vivendo, hoje, sábado, 23 de junho de 2018, após o sufoco de ontem com a Costa Rica, isso também é a vida. A vida é composta de todas essas circunstâncias, de todas essas ocorrências, algumas difíceis, desafiadoras, frustrantes, algumas doloridas, outras suaves, emocionantes, superiores. Mas tudo isso tem uma finalidade nobre: nos preparar, nos amadurecer, nos tornar hábeis, capazes para as tarefas que ainda virão. Porque não somos o corpo, estamos no corpo. E aí podemos pensar na outra palavra: Espiritismo. O que é o Espiritismo? Pensemos seriamente nesta palavra extraordinária, criada por Allan Kardec. O Espiritismo, a palavra foi criada, mas o Espiritismo como doutrina, o Espiritismo como conteúdo doutrinário, como ciência, filosofia, religião, não foi inventado por Allan Kardec, não foi criado por Allan Kardec, não é fruto da imaginação daquele professor genial francês, Hippolyte Léon Denis Rivaio. Não. Ele apenas organizou em corpo de doutrina as informações trazidas pela revelação dos espíritos, através do método da observação, da ciência da observação dos fatos. Que fatos? Os fatos da imortalidade da alma, os fatos da existência de Deus, da comunicabilidade dos espíritos, da evolução, da lei de causa e efeito. E defrontando-se com tais fenômenos, organizou didaticamente o corpo doutrinário do Espiritismo através da publicação de O Livro dos Espíritos, que depois desdobrou-se nas demais obras, ensejou o surgimento dos adeptos do Espiritismo, os espíritas, que por sua vez fundaram instituições que trabalham no bem geral. O Espiritismo é um tesouro incalculável, está à nossa disposição. Mas nós não podemos ficar na superficialidade do Espiritismo. Para conhecer os seus fundamentos, e especialmente entender a vida, entusiasmando-se com os propósitos da vida, nós temos que conhecer o Espiritismo. Nós temos que buscar os fundamentos dessa doutrina incomparável, totalmente embasada no raciocínio, no bom senso, na lógica, e utilizando-se, valendo-se do código moral insubstituível que é o Evangelho do Cristo. Mas para conhecer isso, nós temos que estudar. Temos que pesquisar, participar, estar atuantes, estar envolvidos.
com este conhecimento. Para conhecermos os seus princípios fundamentais, Deus, imortalidade da alma, reencarnação, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, tudo isso embasados no Evangelho do Cristo. Mas aí nós nos deparamos com a palavra vida de novo. Como é que Deus criou a vida? Já que o Espiritismo nos fala que Deus existe. Mas não é porque o Espiritismo fala que Deus existe que nós aceitamos que Deus existe. É tão evidente a existência de uma inteligência superior, é tão claro este equilíbrio que rege a vida, que isso basta raciocinar. Mas como é que Deus, o que é Deus? Como criou a vida? O nosso vocabulário é tão miserável que nós não temos uma palavra para definir o Criador. E nos esbarramos com algumas dificuldades. Em primeiro lugar, nós não temos uma palavra e, portanto, equiparamos Deus ao gênero masculino. Falamos Deus, ó Pai, Ele, ó Criador. Mas Deus não é homem, nem mulher. Os Espíritos definiram Deus como a inteligência suprema. Quer dizer, a maior das inteligências. Mas como é que Deus criou a vida? Bom, nós não sabemos. Escapa a nossa capacidade. Os próprios Espíritos disseram, não adianta vocês entrarem nesse labirinto, não vão ter saída. Porque ainda somos crianças espirituais. Mas podemos usar uma linguagem figurativa. Podemos dar um exemplo até vulgar. Deus fez assim, ó. Soprou e criou a vida. Mas Deus não sopra. Deus não tem pulmão. Não tem lábio para fazer o biquinho de soprar aqui. Porque a formatação biológica de membros, tronco e cabeça é uma necessidade do estágio que estamos. Deus não tem forma humana. Deus não é homem nem mulher. Não tem barba, nem é velho, nem usa bengala e nem está sentado numa cadeira vermelha com um tapetão na frente, dando ordens, em absoluto não. Os Espíritos apresentaram Deus como a inteligência suprema. Primeira questão do Livro dos Espíritos. E Allan Kardec desenvolve depois, na sequência, apresentando-nos outros atributos de Deus, para que a gente tente entender. E ele vai dizer que Deus é eterno. Já começa a dificuldade também. Porque nós fomos criados, nós somos as criaturas. Mas como que alguém pode não ser criado? Deus sempre existiu. É muito fácil esse raciocínio. Se Deus tivesse sido criado, ele já não seria Deus. Alguém o teria criado. Se ele não foi criado, ele teria aparecido do nada. Mas o nada não existe. O que é o nada? Nada. Acima das nossas cabeças até o teto, e no chão, no ar, daquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar, estão vírus, bactérias, estão ondas de celular, estão ondas de TV aberta e fechada, estão ondas de rádio AM, FM, estão sinais analógicos e digitais. Nós não vemos, mas existem, estão aqui no ambiente. Se ligarmos o celular, estão aqui no ambiente. Mas nós não vemos, assim como não vemos o ar que respiramos, mas existe. Não é? Então, o nada não existe. Deus é eterno, sempre existiu. Criou o universo, criou tudo. E estabeleceu leis sábias, justas, amorosas. Deus é eterno, é único. Se houvesse mais de um Deus, não haveria entendimento, eles podiam discordar. Deus é único. Um tempo a gente falava o Deus Sol, Deus Lua, Deus Chuva, Deus Trovão. Não, Deus é único. Deus é imutável, Deus não muda. Não é que nem a gente que muda as leis para atender interesses, como está acontecendo no Brasil. Deus é imutável, ele não muda, estabeleceu as suas leis. O fato de ser imutável não significa em absoluto que isso criou uma rotina estafante. Criei tudo, agora vou fazer o quê? Não. É imutável no sentido da perenidade das suas leis. Justas, sábias, amorosas. Mas Deus
acompanha o cumprimento e o desenvolvimento dessas leis. Porque, ao mesmo tempo, ele também é onipresente. Está presente em todos os lugares. Está aqui, como está no universo todo. Nós temos o nosso universo conhecido, mas os cientistas falam em universos paralelos. E agora saíram com uma história de um universo que chamaram lá de uma minhoca, que é um buraco que sai do universo e não sabe para onde vai. Que estão pesquisando. E Deus está presente em tudo. Onipresente em todos os lugares, inclusive dentro de nós. Deus é onisciente, sabe tudo. Tudo que acontece. Ele governa. Deus é onipotente, pode tudo. E alguém perguntaria, mas peraí, o que acontece agora? Deus está distraído? Olha o que está acontecendo com o Brasil. Olha a guerra na Síria, que quando Deus tirou um cochilo, não é possível. Não, Deus não tem nada com isso. Isso é problema nosso. As leis são perfeitas. Os desequilíbrios correm por nossa conta. Nós desarranjamos, nós vamos ter que consertar. Nós é que vamos ter que dar jeito. A perenidade da lei continua. Nós é que vamos ter que arrumar. Amadurecendo com as experiências, nem sempre acertadas que fazemos. Deus deixa a gente bater a cara. Ele deixa a gente desconjuntar o joelho, deixa cair, tropeçar, para a gente aprender. Amadurecer nas escolhas, nas experiências. Deus é imaterial. Deus não se compara em nada que nós conhecemos sob o nome de matéria. Então Allan Kardec apresenta os atributos de Deus, que também é soberanamente justo e bom. Mas Allan Kardec vai ampliar o assunto no livro A Gênese, que completou 150 anos esse ano. Lá no capítulo 2, Deus, um capítulo precioso. Quero sugerir a vocês, quem não tem a Gênese, ou quem tem a Gênese, que busque este capítulo 2, Deus, para o desenvolvimento didático que Allan Kardec faz sobre o Criador. E lá tem um item que diz assim, a providência divina. Bom, a expressão providência divina dá para a gente entender que são as providências de Deus, né? São as providências do Criador, do imutável, do absoluto, do bondade, do justiça, do sabedoria, da onipresença, da onipotência, da onisciência. A providência divina são os cuidados de Deus para com as suas criaturas. Lá na Gênesis há uma tradução que é a solicitude de Deus. Mas também não está errado dizer são os cuidados de Deus para com as suas criaturas. Ponto. Não se refere apenas a criaturas racionais. O passarinho que chegou aqui, que bateu no vidro e machucou a asa, é uma criatura de Deus também. Os cuidados de Deus para todas as criaturas. Quando Deus criou o princípio espiritual, que ele não criou o Orson nem o Newton, não, criou o princípio espiritual, que vai estagiar pelos reinos mineral, vegetal, animal, e chegar ao reino hominal, é onde nós estamos. É o reino do raciocínio, já chegamos nele. Vocês vejam que nós avançamos muito. Isso não significa em absoluto que nós somos um rato, que fomos uma vaca, não. O rato será sempre rato. A vaca vai reproduzir outras vacas. O rinoceronte vai se reproduzir outros rinocerontes. A leoa, o leão, o macaco, o gato, o cachorro. Mas o princípio espiritual que está estagiando nos animais, já tendo estagiado nas plantas e no mineral, está formando uma alma que vai depois chegar ao reino hominal. Essa transição ainda não é do nosso conhecimento. Mas chegado ao reino hominal, que é onde nós estamos, alcançamos o raciocínio, a capacidade de pensar, de refletir, de sentir. E a próxima fase é da angelitude, vamos ser anjos. Mas não é anjo de asa, não.
A asa foi imaginação humana para tentar explicar esses seres alados que apareciam no alto, resplandecentes, luminosos, e que volitam. E a gente pensava assim, mas como que ele não cai? Não tem nenhum barbante amarrado. Como é que ele não cai? Então inventamos as asas, mas não tem asa, não. Asa, ou anjo melhor dizendo, é de identificação com os propósitos do Criador. São seres irmãos nossos, não privilegiados, apenas irmãos mais velhos, que foram criados antes, que já fizeram a sua evolução anterior a nós, e que chegaram ao estado de espíritos puros. O anjo Gabriel apareceu a Maria, bendita sois vós entre as mulheres. E não entenderam aquele anjo lá no alto. Jesus afirmou, eu e o Pai somos um. Identificação com o Criador. Plena obediência ao Criador absoluto. Mas então, esse princípio espiritual que estagiou nesses reinos, que está destinado à felicidade, estagia nos princípios. Então, quando Deus criou o princípio espiritual, estabeleceu as suas leis, imprimiu as suas leis. E essas leis vão fazer o princípio espiritual desenvolver a inteligência. Uma dessas leis é um instinto, que desenvolve a inteligência, que desenvolve o sentimento, que desenvolve a angelitude. Quando nós abrimos uma porta num quarto escuro e a baratinha sai correndo, não é que Deus, nos cuidados com a baratinha, chegou para a barata, corre barata que vamos pegar. Não. Quando o galo canta, se bem que os galos estão um pouco desregulados atualmente, eles cantam qualquer hora, né? Mas quando o galo canta às 6 horas da manhã, não é Deus que falou, canta galo, está na hora de cantar. Não. Nem tampouco o papagaio quando imita a voz humana, não é Deus que falou, pode imitar papagaio, é agora. Não, isso está no instinto da espécie. Todavia, este princípio espiritual estagia nesses reinos para chegar à angelitude. Isso num processo de milênios, de bilhões de anos, demonstrando que não há nenhuma parcialidade de Deus com as suas criaturas. Deus é imparcial. Não há privilégios, não há preferências de forma nenhuma. Tudo é feito do mérito, do esforço de cada um. Os nossos irmãos maiores, que já alcançaram estágios de superioridade, não são privilegiados. É fruto do esforço próprio para chegar lá. Porque todo este período das sucessivas encarnações, tão bem explicadas pelo Espiritismo, nos faz entender o propósito da vida, que é nos amadurecer, nos preparar, para que sejamos depois espíritos que vão atuar junto com o Criador, obedecendo à vontade de Deus. Porque quanto mais o espírito evolui, quanto mais o espírito cresce em intelecto e moralidade, mais ele trabalha. Não nos iludamos com aposentadoria, com folga, com descanso, porque não, quanto mais o espírito trabalha, evolui, mais trabalha. Daí surgirem entre nós, de vez em quando, espíritos do quilate de Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá, de Chico Xavier. Não somente na área religiosa. Se pegarmos o Bill Gates e o Steve Jobs, são dois espíritos que vieram com a tarefa de disseminar esta ferramenta de interação virtual que é a internet. Inteligência desenvolvida, muito desenvolvida, trazendo tecnologia de planetas mais adiantados que o nosso, para, atendendo à autorização de Jesus, implantar aqui os conhecimentos já usados em outros planetas. Quem poderia imaginar o WhatsApp há 10 anos atrás? Que ferramenta extraordinária o WhatsApp. E o que vem pela frente? Dá para imaginar? Não dá para imaginar. Não dá, imagine. O que não dizer dos progressos da medicina, da odontologia, e todos os progressos que aí estão. Imagine lá no Hospital do Câncer de Barretos. Alguém falou de Barretos aqui agora de pouco, foi lá no café, né? Lá em Barretos, médicos franceses da França operam doentes em Barretos
por internet, por computador. Tecnologia de primeiro mundo, de planeta de regeneração. Então nos falta agora desenvolver a moralidade e o entusiasmo pela vida. Por isso temos que conhecer o Espiritismo em profundidade. Allan Kardec publicou as obras básicas para colocar os fundamentos do Espiritismo, os alicerces que sustentam o edifício do conhecimento doutrinário espírita. Publicou obras complementares numa época que não tinha nem caneta esferográfica. Era pena no tinteiro. E publicou também a Revista Espírita, uma publicação mensal, fascículos, onde ele respondia perguntas dos grupos, fazia comentários de ataques que sofria, refutava argumentações, etc., etc., e principalmente contava casos da sua experiência. A Revista Espírita é um repositório de experiências vividas pelo codificador. E vou contar 3 casos para vocês, a título de ilustração. Imagine vocês que na Revista Espírita, Allan Kardec entrevistou Vicente de Paulo. Sabe-se lá o que é entrevistar o apóstolo da caridade? Sabe-se lá o que é entrevistar este grande nome da Igreja Católica que inspirou o surgimento das Irmandades de Vicente de Paulo? Um espírito de alta performance. Allan Kardec entrevistou ele, está na Revista Espírita, que foi publicada de 1858 a 1869, quando ele desencarnou. Por outro lado, Allan Kardec entrevistou também um espírito glutão. Era um espírito, não era mau, ele era apegado à comida. Ele sentia saudade do almoço, da janta. Porque aqui na Terra, a gente se condiciona, a gente toma café da manhã, depois tem o café das 10, tem o almoço a 12h30, tem o lanche das 4 horas, tem o jantar e tem o cafezinho da noite, né? Quantas refeições por dia? Misericórdia. Então a gente se condiciona a comer. E é gostoso comer, né? Que tal um pastel? Uma lasanha? Um palmito? Meu Deus do céu! Dá fome. A gente gosta de comer, né? Quando a gente desencarna, não tem comida. A comida é uma necessidade do corpo. Mas no começo é difícil, porque a gente está acostumado. Então, senta, que hora vai vir o almoço? Não vai vir almoço. Que hora vai se servir o lanche? Não tem lanche. Tem um copinho lá correspondente, é uma churrascada que a gente toma e fica forte de novo, né? Um copinho de água assim, com todo fluido para a gente... E devagarinho a gente vai se desintoxicando para se libertar desse condicionamento. Os espíritos se alimentam da respiração. Não precisa comer. O comer é um condicionamento do físico. Mas esse espírito desencarnado sentia saudade da comida, ele gostava muito de comer. Então ele, conversando com Allan Kardec, ele falou para Allan Kardec que na hora do almoço, todo dia ele procurava os restaurantes, ou entrava nas casas das pessoas para sentir o emanar, sentir o cheiro da comida. Ai, que delícia que está esse bife à parmegiana. Meu Deus, esse peixe, esse bacalhau. Ai, essa macarronada. E Allan Kardec foi explicando para ele os fatos. Você não precisa mais comer, você é um espírito livre, liberte, é um condicionamento físico, etc, 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 etc. Explicou, conversou, etc. No final, quando eles despediram, ele falou, para onde você vai agora? Agora eu vou procurar uma janta. Para ver se eu encontro um caldo. Um espírito não era mau, ele era apegado à comida, só isso. Por outro lado, alguém lembrou a salsicha aqui. Eu também. Por outro lado, Allan Kardec também entrevistou um espírito perfumista. Um espírito especializado em perfumes. Imagine. Outro dia, falando na cidade de São Carlos, me levaram para almoçar, e a pessoa que me levou para almoçar é uma especialista, é uma professora graduada, faz palestra no exterior, graduada em peixes. Ela sabe tudo de peixes, água doce, peixe de água salgada, reprodução, espécies, tudo.
Eu fiquei doido, eu não gosto de pescar, eu gosto de comer peixe. Então eu fiz um monte de perguntas para ela me respondia como é que é isso, como é que é aquilo, água doce, etc. Então aprendi muito com ela. É uma especialista em peixes. No mundo dos espíritos também, como disse a vocês, o espírito que criou o caqui, o espírito que criou o perfume do abacaxi e da goiaba, que vai ser incluída na palestra agora. Imaginem, no mundo dos espíritos também existem especialistas. Nesse instante que estamos aqui, existem médicos espirituais, especialistas em pulmão, em fígado, em coração, em câncer, um monte de coisa. E nos estudam, nos ajudam, nos auxiliam. Mas também existem espíritos especializados na natureza, nas plantas, nos animais, nos pássaros. Ora, esse pássaro que bateu no vidro, que foi atendido carinhosamente pela senhora e trazido até aqui para que todos ouvíssemos as manifestações de carinho que direcionamos ao pássaro, essa criatura de Deus, o beneficia. E existem espíritos especializados em amparar os animais, os pássaros, as aves, etc. etc. Então o espírito era especialista em produzir perfume, ué. Qual o problema? Sabe o que ele fazia? Era um espírito elevado, moralmente e intelectualmente. E ele contou para Allan Kardec, isso está na Revista Espírita, no diálogo que tiveram, que ele, um dos trabalhos que ele gostava de fazer, era visitar hospitais e cadeias. E ele procurava no leito dos hospitais e nas celas das penitenciárias criaturas extremamente abatidas, pessoas desesperançadas, pessoas desesperadas, sem perspectiva, pessoa que não via mais solução para o seu caso, pessoas muito abatidas. E sabe o que ele fazia? Com a sua capacidade de espírito evoluído, ele vasculhava a memória da pessoa para descobrir, nessa existência ou nas anteriores, um perfume que marcou a vida do personagem encarnado. Um perfume que o faria feliz de novo. Anonimamente, caridosamente, quando ele descobria um perfume, pode ser o perfume da noiva, pode ser o perfume da mãe, pode ser o perfume da esposa, da professora, o perfume da fazenda, o perfume de um animal, o perfume que ele sentiu num passeio, um perfume inesquecível de uma flor, por exemplo, que lhe deu felicidade por alguma razão. Esse espírito saía dali e ia produzir o perfume, ou procurar. E aí, numa linguagem adaptada à nossa linguagem, embalava fluidicamente esse perfume e trazia para a cela ou para o quarto do hospital. Aquele perfume entrava pelas grades ou pela janela e inundava o quarto ou a cela. O paciente, a pessoa encarnada ali, entregue ao abatimento, aspirava aquele perfume que entrava pelas suas narinas e este acionamento, este respirar do perfume, acionava os neurônios e as memórias guardadas. E o espírito sentia a felicidade de novo, que ele viveu em algum momento da sua vida, nesta ou em outras encarnações, que o fizeram muito feliz. Quando esta felicidade era sentida outra vez, caíam as barreiras do inconformismo, as barreiras do abatimento, e aí os benfeitores atuavam em favor daquele enfermo, daquele doente. Porque quando vamos receber o passe, se estamos contrariados, se estamos com sentimento de vingança, se estamos desanimados, se estamos inconformados, se não quero tomar passe com esse, quero tomar passe com aquele, se estamos com falta de fé, com ausência de gratidão, os fluidos é como se batessem numa capa, tem muito mais dificuldade de ser absorvido. Mas quando vamos receber o passe com alegria, com gratidão, com fé, isso é absorvido imediatamente. São lições, são fatos da vida humana. Por favor, muda a tela para mim. Por isso podemos fazer essa informação.
esta afirmação ou estas afirmações. Vida é espiritismo. Ou, espiritismo é vida. É claro que é. Vida é espiritismo, porque o espiritismo explica a vida, das suas razões. Afinal de contas, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui? Qual o objetivo de viver? Por que as dores, aflições, sofrimentos, adversidades? Por outro lado, o espiritismo é vida, sim, porque quem estuda o espiritismo, quem lê o espiritismo, quem pesquisa nesse campo vastíssimo, desse tesouro inesgotável, vive mais feliz. Sabe por quê? Muito mais feliz. Sabe por quê? O estudo do espiritismo é altamente terapêutico. Faz bem para a saúde. Porque a gente entende a grandeza de Deus. A gente entende o amor que Deus tem pelas criaturas. A gente entende a presença confortante de Jesus. Eu vou pedir para você pôr aquele clipe do Edgar Miguel, que está aí. Vejam a opinião de um palestrante, Edgar Miguel, de Bauru, falando sobre Jesus. Veja que coisa linda. Por favor. Senhor Jesus, se o senhor estiver lá presente, faz sair o 33. Aliás, 33 Deve estar aqui. Você não colocou Jesus no 33 à toa, né? Não, não coloquei à toa. Não colocou à toa. É um número muito bacana. Quer começar, Edgar? Tentar definir Meu o que Deus. é, quem é. É legal, né? Que é um cara gente boa. Deixa eu pegar Olha, aqui. as informações dos Espíritos nos dizem que Jesus é o governador da Terra. É, claro. Mas nós podemos enxergá-los de muitas formas e cada um vai também escolher. Um dos tipos de relacionamento que eu entendo que exista é também com esse tal de Jesus, né? Como é que a gente se relaciona com Ele? Ele que foi designado pelo Pai como irmão mais velho para ser guia e mestre de todos nós, cuida de nós. Ele que preparou esse ambiente absolutamente especial chamado Terra, para que nós tivéssemos as ideais condições de crescimento. Para muitos de nós, Ele não é ninguém. Ele não é importante. E isso não abala o imenso amor que Ele tem por nós. Às vezes eu me pego pensando e espantado em pensar que existe alguém nesse mundo que cuida de nós há milhões de anos, já sabendo do que necessitaríamos milhões de anos antes da Terra sequer existir, preparando este ninho, esta casa, este lar, para que cada um de nós fosse feliz, dentro do possível, aqui. Faz um trabalho absolutamente impossível da gente imaginar como é, mas que tem por nós um amor que Ele expressou quando Ele esteve aqui fisicamente, aceitando os nossos desesperos ali no meio da multidão, onde estávamos quase que exclusivamente preocupados com a dor do braço, da perna, do olho, da lepra. E Ele, sem nunca reclamar, incansavelmente, sem dormir e comer muitas vezes, durante muitas horas, para a maioria de nós curou as nossas feridas. E certamente devia pensar, às vezes eu pondero, te encontrarei mais para frente, daqui a alguns milênios, quando você entender alguma coisa do meu amor. Então eu acho que é muito fortalecedor para todos nós, que somos ainda tão pequeninos no entendimento, a gente ter absoluta convicção, porque acreditar é muito pouco, de que alguém cuida de nós tanto assim,
Como isso é confortador. Cuida de nós de uma forma inimaginável. Na maioria das vezes sem que eu perceba que fui cuidado. Sentir-se amado assim facilita enormemente que a gente resolva um tremendo problema chamado eu preciso me amar. Porque alguém me ama assim, sabendo de tudo que sou, de tudo que não sei, de todas as bobagens que faço. Então, ponderar que Jesus é governador da terra me diz bem pouco. Não me toca. Atende a minha razão, porque evidentemente concordo e faz todo sentido, mas ponderar sobre o amor desse governador, que eu prefiro chamar de irmão mais velho, cuida, que cuida. E que prometeu para todos nós que ninguém ficaria para trás, que ninguém seria esquecido. Nós não podemos ser insensível a isso. Desculpem, é isso. Pode voltar a tela, por favor. Desculpado, Edgar. Então, a presença do Cristo na vida humana é algo incomparável. A Ele devemos buscar nos momentos de aflição, mas também nos momentos de alegria. Pedir, sim, mas agradecer também pela sua presença, pela sua bondade, pelo seu amor a todos nós. Porque não somos criaturas entregues a uma vida desamparada, ao contrário, somos todos criaturas imensamente amadas. Não nos assustemos com as adversidades da vida. Não nos deixemos impressionar pelas enfermidades, pelas lutas, pelos obstáculos, pelas dificuldades. Temos a presença do Cristo, temos o seu Evangelho e temos a grandeza cultural, doutrinária, incomparável, sensata, racional do Espiritismo. Apliquemo-nos a conhecer o Espiritismo, entregando a nossa vontade de aprender sem cessar. Somos todos aprendizes dessa caminhada. Não há ninguém melhor do que ninguém, nem pior. Todos somos filhos de Deus, destinados à perfeição, ainda que relativa. E Deus criou suas leis sábias, estabelecendo que deveríamos conquistar essa perfeição. E isso se faz através do esforço e da continuidade. E quando nos lembramos dessa fala emocionada do Edgar, um grande amigo de Bauru, falando sobre Jesus, nós não podemos ficar indiferentes a essa presença. Eu quero dizer a vocês que esses comentários todos falando da vida, deste ciclo do berço ao túmulo, suas dificuldades, emoções, alegrias, etc., e a grandeza do Espiritismo com seus princípios fundamentais, com este acervo cultural inesgotável dos livros, surgiu por causa deste livro. Pode mudar a tela, por favor. O livro Abrigo, de Emmanuel. Não é meu, não. De Emmanuel. Esse livro é fininho, poucos capítulos, textos curtos, compactos. Mas Emmanuel vai apresentar o abrigo que significa a doutrina espírita aos nossos corações. O acolhimento do Evangelho às nossas aflições. Um livraço, de textos curtos, um livro fino, que vem acompanhado no kit, ele não pode ser vendido separadamente, vem acompanhado no kit dessa ternura aqui, que é de bolso,
preces e orações com Chico Xavier. Traz orações, preces psicografadas pelo Chico, extraídas das obras de Emmanuel e André Luiz. Só tem 2 orações próprias do Chico, as demais são psicografia. E estas 2 obras, ou principalmente essa, deram origem a esta palestra que tenho feito já há alguns meses, com felicidade, dada a abrangência que o tema permite. E é um kit vendido a R$20, não é 20 cada um, é 20 o kit. Com o objetivo de tornar conhecidas essas obras e chegar ao coração do leitor. Pode mudar a tela, por favor. E também esta, Hoje com Jesus, também não é meu, é do Joaquim Bueno, um amigo de Limeira que está despontando, um orador de muita sensibilidade, que escreve e fala sobre Jesus de maneira muito suave. A humildade do nosso Joaquim encanta. E eu me dei a tarefa de divulgar o trabalho dele. Tamanha a grandeza da sua obra. Pode mudar a próxima. E nós trouxemos alguns dos nossos livros, aliás, trouxe 3 dos meus livros. Na outra vez que estive aqui, já falei dele, é um sacerdote espírita, reflexões do livro Memórias do Padre Germano, que conta a história de um padre médium que viveu antes de Kardec, um século antes. E era um padre médium, via os espíritos, ouvia os espíritos, e falava abertamente dos princípios espíritas antes do espiritismo ser codificado. E o livro traz as experiências de um padre que, antes de ser padre, era um homem, amava uma mulher, mas não deixou o sacerdócio por dever de consciência. E também enfrentou muitos embates com os seus superiores, que discordavam. Imagine um padre médium, a mediunidade era incompreendida, perseguida, e ele enfrentava os bispos e superiores a ele. Mas principalmente as confissões que ele ouvia das pessoas que o procuravam. E o livro traz, o livro original traz as confissões que ele ouvia, as histórias dramáticas, os dramas são os mesmos da atualidade, só mudou que agora nós temos o WhatsApp, naquele tempo não tinha. E os dramas são os mesmos. E as suas orientações firmes. Ele não passava a mão na cabeça, não. Ele era muito firme. E de tanto ler aquele livro, fizemos esse, Um Sacerdote Espírita. E também o Diante da Vida, muito próprio para a palestra que fizemos, né? O que diria Chico Xavier diante da vida e seus enfrentamentos? É um livro onde comentamos respostas que o Chico deu. Tiramos extrato de cada resposta, menos do pinga-fogo, em entrevistas que ele deu durante 50 anos. Coletamos algumas respostas para comentar. E o outro é este... não está mostrando aí, perdão. A capa não está aí. Eu achei que tivesse. O outro é Morte. Morte. Passagem ou fim. É um livro que destinado a tirar o medo da morte. Eu não sei se vocês têm medo da morte aqui em Embu, mas tem muita gente que tem medo da morte, né? Não sei se vocês ainda ficam apavorados, mas a morte pertence à vida. A morte é um fenômeno biológico natural. E fizemos um livro contando experiências de morte que vivemos. Como vocês viram, eu não morri, estou aqui contando, né? Mas algumas pessoas morreram nos meus braços, a morte do meu próprio pai. E fizemos um livro com o objetivo de confortar as criaturas atingidas pelo fenômeno biológico da morte. Um amigo nosso, muito querido, que já esteve aqui, o Ismael Batista, grande amigo, que semeou no coração de todos nós uma simpatia, um conteúdo de alegria e gratidão, desencarnou há um mês. Foi um período muito rápido de um câncer que o levou, mas deixou, para ele foi melhor que fosse para aliviar o seu sofrimento. Para nós, muita dor, sentimos muito sua partida, todos gostamos muito dele. Mas o Ismael deixou no coração de tantos amigos que conquistou por toda parte esta simpatia, esta grandeza da alma, da sua humildade, da sua simplicidade, que conquistou a tanta gente. Então a morte não existe, não deve nos causar medo. E eu quero convidar vocês para o evento Evangelho e Vivência, que vai acontecer em Matão, em setembro. Este evento está na 8ª edição, é um evento grande, de 1000 pessoas, e neste ano coincidente com os 150 anos de nascimento de Kai Barschuttel. É um evento de grande porte e eu gostaria de convidá-los para pensarem na hipótese de irem participar conosco lá. É uma pernoite, só o dono do hotel é espírita, jogou a tarifa lá embaixo, não é por cima. E o nosso evento atrai dezenas de cidades, não é só palestra, tem várias atividades que acontecem.
E eu quero, então, apresentar para vocês o clipe oficial, o EAC 18, institucional oficial, para vocês ficarem convidados para estarem conosco. Vejam só, prestem atenção na letra. Gigante, bandeirante, gênio lutador, pai dos pobres, Caibar Chútil, espírito do amor, sempre fiel a Jesus, se fez missionário da luz, na doutrina da reencarnação, foi mestre da divulgação. Caibar, seu empenho valeu. Com você o espiritismo cresceu. No rádio, revista e jornal, o editor se tornou imortal, vibrando nos seus ideais. Matão, não te esquece jamais, vibrando nos seus ideais. Matão, não te esquece jamais. Então nós queremos convidá-los, pensem na hipótese de fazer uma caravana. Nós distribuímos aí o jornal Tribuna do Espiritismo, que vocês receberam em mãos. Quem não pegou ainda deve ter algum exemplar lá embaixo. E esse jornal traz 2 eventos que acontecerão lá, comemorativos aos 150 anos. O primeiro acontece dia 4 de agosto, e o segundo é esse que nós divulgamos. Então eu quero sugerir a vocês, acessem o site, no site estão todas as informações, e gostaríamos imensamente de recebê-los em Matão. Será uma alegria receber a vocês todos. São fatos da vida humana. Bendita vida que devemos respeitar e seguir adiante. Não vos assustem as tempestades à nossa volta. Elas vão passar, porque nós estamos acima da tempestade. Somos criaturas em trânsito, caminhando para os aprendizados. Por isso, de coração, imensamente agradecido a vocês, agradecido à casa por este momento de convivência. Eu digo com a força da minha voz, esperando que as minhas vibrações alcancem o coração de todos vocês, nas suas lutas, nas adversidades que porventura enfrentem, nas alegrias que vivem. Prossigam! Prossigam trabalhando, prossigam amando, prossigam confiando. A vida conspira a nosso favor. Prossigamos, pois. Eu me incluo, é óbvio. Muito obrigado. Muito grato. Espetacular. Bom demais. Espetacular, né? É vida, vida é processo, gente. É a gente que constrói esse processo. Vida é processo. Eu, há uns anos atrás, eu fiz uma pesquisa para encontrar definição de vida. Não tem. A única definição que existe é da NASA. Existe uma definição da NASA que não nos contempla em absolutamente como explicação. Ela fala em reações físico-químicas, fala só em coisa material. Vida é processo, vida é construção, vida é continuidade. A vida não para, não acaba nunca, jamais. E depende só da gente, nós somos co-criadores da nossa vida.
Não somos vítimas de absolutamente nada, nem do acaso, nem do determinismo, muito menos da hereditariedade. Nesse mundo de possibilidades infinitas, nós construímos a nossa realidade. Nós construímos, nós. Você que vê a casa pela primeira vez é responsável pela tua vida. Você que vem sempre ao Obreiros também. Eu sou responsável pela minha. E a cura das doenças que nós criamos, depende também da gente resolvê-las de alguma forma. Tá? O Orson tem um livro que eu julgo um dos melhores livros que eu conheço em termos de doença, que chama Por que Adoecemos? Esse livro está esgotado, eu já cobrei ele hoje, ele vai com certeza lançar uma nova edição. É um livrinho muito fininho, mas de uma profundidade ímpar, espetacular. E a gente sabe por que a gente adoece, porque a gente não acredita em nada disso que foi dito aqui. Porque a gente coloca em dúvida tudo, inclusive a nós mesmos. Nós não nos conhecemos, nós não sabemos quem somos. Nós estamos adiando uma viagem que certamente um dia nós vamos ter que fazer. É o encontro conosco, o encontro com a própria consciência. Vamos começar já essa viagem. Vamos partir daqui hoje, viajando para dentro da gente. Vamos procurar nos conhecermos, cada um por si. Para de querer entender o outro. O outro é um detalhe na tua vida. A tua vida depende de você. Você é o único cara que vai seguir adiante com você mesmo o resto da vida. Mas ninguém vai te acompanhar porque você é insuportável como eu. Tá? Nós temos que nos suportar, mas para isso nós temos que nos conhecer. Nós temos que nos entender. Nós temos que aprender a nos amar de alguma forma. Se não é por bem, é por mal. Mas a gente vai ter que aprender. Porque a oportunidade nos é dada, se não nessa encarnação, será na próxima. Mas será que nós vamos ter essa beleza toda que o Orson se referiu? Será que a gente vai reencarnar aqui? Será? Pouco provável. Pouco provável. Será que a gente vai ter uma nova oportunidade em breve? Pouco provável. A fila para reencarnar é longa, gente. Não tem jeitinho lá. Não dá para furar fila. Não tem como. Você vai ter que pegar a fila. Calcula-se que tem mais de 20 bilhões de espíritos na parte espiritual. 20 bilhões. Hoje nós somos em torno de 7 bilhões de espíritos encarnados que estamos aqui, um batendo no outro, um competindo com o outro, um com inveja do outro, um com ciúme do outro. Tudo em nome de um orgulho, de um egoísmo que não leva a lugar nenhum. Na época de Jesus, calcula-se que eram ao redor de 150 milhões de espíritos. Não era tão pouco. 150 milhões. Hoje nós somos 7 bilhões. 7 bilhões de espíritos. Ou a gente aprende, ou aprende. Porque a evolução é dada. A evolução vai ser concretizada de qualquer jeito. Depende da gente estar junto ou não dentro desse processo evolutivo. Depende de cada um de nós. Vida é processo, nunca se esqueça. E quem faz este processo andar mais rápido, mais devagar, com mais alegria, com mais felicidade, com mais saúde, com menos dor, com menos sofrimento, somos nós mesmos, só nós. Não culpe quem está com você nessa jornada. Ninguém é culpado pela desgraça nem pela felicidade de ninguém. Nós somos responsáveis, os únicos. Não terceirize a sua vida. Assuma a sua vida. Precisamos, sim, uns dos outros, mas para caminhar junto, não para seguir te indicando o caminho. O caminho, quem pode indicar só o Pai, mais ninguém. Não terceirize a sua vida. Viva-a plenamente. Você que hoje está impossibilitado de grandes sonhos, porque você assim o quer, volte a sonhar. Construa uma vida melhor para você. Seja feliz, porque com certeza é o que o nosso Pai quer. Te ver feliz, me ver feliz e ver a todos nós felizes. Que é o grande intuito da vida. É o encontro da felicidade. É um processo, é um caminhar constante e contínuo para que a gente aprenda a amar, mas para que a gente seja feliz. Inteiros, não aos pedaços. Você que está sozinho, está procurando sua meia laranja, sua cara metade, não existe. Seja inteiro.
procure alguém também inteiro. Nós somos parte do todo. E o todo está em tudo, inclusive na gente. Somos deuses. O mestre tinha total razão. Não é verdade? Somos co-criadores. Nós somos luzes, mas deixa ela acesa, pelo amor de Deus. Até porque a tua luz me ilumina. E eu preciso da tua luz para estar vivo. E você precisa da minha. E um precisa da luz do outro para caminhar juntos, porque nós fazemos parte de uma grande rede cósmica universal de energia. Estamos todos interligados, todos interdependentes. Mas para que a gente consiga a plena felicidade, o respeito à liberdade do outro, o respeito a si, faça-se respeitar. Como? Se respeitando e se amando. Não exija do outro aquilo que você não consegue dar a si próprio. Amor. Ame-se. Jesus foi muito claro. Ame o próximo, mas como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, a gente até consegue. Mas amar a nós mesmos é muito difícil. É muito difícil. Vamos fazer uma autoanálise, um autoconhecimento, com auto-perdão, com uma autoeducação e uma autotransformação. Esse é o caminho para que a vida plena siga. E nós, fazendo parte desse grande banquete de amor que é a nossa vida. É um grande banquete de amor. Não temos a menor dúvida. Você que hoje está se sentindo mal, não está feliz com a vida que está levando, mude hoje. Mas mude contigo, não com os outros. Mude com você. Não exija da vida aquilo que você não consegue nem dar a você mesmo. Ame-se, 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 porque todo mundo te ama. Se você não consegue se enxergar e se amar, o problema é com você. Nós estaremos aqui na Obreiros dizendo a todos os dias de trabalho, nós te amamos. Levanta, dá a volta por cima, porque você consegue. Como o Orson disse, prossigamos juntos, sempre juntos, porque juntos é mais fácil. Mas você é responsável pela sua caminhada, eu pela minha, e assim por diante. Mas vamos seguindo juntos, começando agora, neste momento já, fechando os nossos olhos. Fechando os nossos olhos e elevando o pensamento até Mestre Jesus. E vamos agradecer a Ele pelos ensinamentos que Ele nos trouxe, por tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina, por tudo aquilo que o nosso irmão Orson trouxe e por tudo aquilo que sabemos ser o correto. Vamos agradecer primeiro a Ele que nos trouxe a lei. Jesus veio para cumprir a lei, fazer cumpri-la. Mas quem nos trouxe a lei foi Ele, e a nossa eterna gratidão a Moisés. A Ele, a Torá, aos 10 mandamentos. Queremos agradecer a todos os grandes filósofos da antiguidade. A todos, sem exceção. Mas queremos ressaltar a grande obra de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Hipócrates, pai da medicina. Queremos agradecer pelos ensinamentos trazidos através do sofrimento humano ao grande Buda, Siddhartha Gautama, em especial ao Buda da compaixão e ao Buda da medicina. Queremos agradecer pelos ensinamentos trazidos por Maomé, profeta Muhammad, através das 114 suratas do livro do amor do Islã, o Alcorão Sagrado. Mas queremos expressar nossa eterna gratidão a ela, a Igreja Católica, pois foi ela responsável por chegar até nós, 2000 anos depois. Todo o ensinamento do Evangelho de Mestre Jesus. E assim, lembramos de agradecer a alguns que nos marcaram muito.
a Francisco de Assis, a Santo Agostinho, a Dom Bosco, o primeiro santo a trabalhar a interreligiosidade. Queremos agradecer a São João Paulo II, Papa, inesquecível Papa, ao atual Papa também, Papa Francisco, a elas pelo exemplo dado, as divas do amor ao próximo, Madre Teresa de Calcutá e a nossa mentora querida, a razão desta casa existir, é nela que nos espelhamos. A nossa irmãzinha querida, irmã Dulce. Queremos agradecer, como vimos hoje, ao professor Rivail, conhecido como Allan Kardec, por esta doutrina que tanto nos consola e que nos ensina, acima de tudo, que fora da caridade não há salvação. A ele, citado hoje várias vezes, talvez o maior dos médiuns de Jesus. Lá de Pedro Leopoldo, de Uberaba, das Minas Gerais, o maior dos brasileiros, Chico Xavier. E agora, já recebendo da pátria espiritual essa cascata de luz que nos cobre e que cobre a nossa casa, vamos agradecer a quem nos manda. O grande Lucas, médico de almas, médico dos médicos, conhecido como Lucano, que, de acordo com alguns autores, reencarnou lá no Ceará, aqui, Brasil, pátria do Evangelho, como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E ele e a sua equipe, apostos, cuidando de cada um de nós, já nos enviam da pátria espiritual esta cascata de luz que nos cobre. Muita luz, luz específica para cada um de nós. Luz de todas as cores, de todas as frequências, que ao caindo sobre nós vai sendo reabsorvida lentamente pelo chakra coronário no alto de nossas cabeças, limpando a nossa tela mental contra todos os maus pensamentos. Muita luz. Luz que equilibra o frontal. De alguma forma, consegue higienizar o laríngeo, que purifica e que humaniza o chakra cardíaco, que equilibra o gástrico esplênico, que completa de energia de cura, de autocura, o chakra básico ou genésico, e que de alguma forma rápida, de repente, instantaneamente, consegue acender todos os pequenos chakras de nosso corpo espiritual. Agora sim, nós somos luzes, todos nós, luzes, luzes, muita luz. Vamos sentindo esta energia de cura, de autocura, caminhando através de artérias, veias, linfáticos, inundando o corpo físico. Nós podemos nos curar. O mestre disse: vós podeis fazer tudo o que faço e muito mais. E nós podemos, juntos, unidos, com certeza, nós podemos nos curar e ajudar na cura de todos aqui presentes. Vamos sentindo esta energia que tomou conta do corpo físico, chegando a 100 trilhões de células, banhadas pelo amor do Cristo. Receptores de membrana, organelas citoplasmáticas trabalhando incessantemente, mitocôndrias produzindo e armazenando energia de cura, de autocura. É o núcleo celular se dividindo de uma forma fisiológica, harmônica, evitando o crescimento de nódulos, cistos, de tumores, de câncer, de metástases. Nós podemos nos curar.
basta que tenhamos força, coragem, fé. E assim vamos agradecer a Mestre Jesus mais uma vez, através do hino de amor que Ele nos ensinou e que certamente um dia ainda irá unir todos os países, todos os povos, todos os credos, todas as raças, todas as religiões, toda a humanidade, num só coro, numa só voz de Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus, que nosso Mestre nos oriente, nos ilumine e nos abençoe em mais um dia de... Vamos trabalhar. Obrigado. Obrigado,